Olha, transição para mim é viver. A gente está sempre mudando, a gente está sempre em transição. A gente todo dia dorme e é como se fosse uma morte, né? São vários lutos durante a vida. Quando eu não tinha muito conhecimento de causa interna mesmo, né? Eu queria salvar o mundo. Eu queria salvar o mundo, queria despoluir Rio, acabar com a poluição das ruas. E aí comecei a perceber, caíram muitas fichas, né? Quando eu conheci também a alimentação viva, que a grande transição ela é interna, não é externa. E aos pouquinhos eu fui diminuindo o meu ritmo. Esse desespero para fazer coisas, ele foi se transformando numa busca muito profunda da minha verdade. Essa é um pouco a mensagem que eu queria trazer, assim, sabe? De tanto tentar e de tanto acreditar, deu certo. Como começou? Nasci numa cidade de 75 mil habitantes. Estudei em colégio público, mas sempre fui muito CDF, assim. Tinha umas coisas que me inquietavam muito, assim. Eu tinha uma questão com as pessoas que moravam na rua. Eu ficava vendo e falava, gente, não é possível. Como assim? Como é que a gente pode criar uma coisa dessa? Como é que essa pessoa foi parar aí? Quando eu comecei o processo, consciente do processo de transição, em 2011, eu achava que eu ia sair do ponto A para o ponto B. A transição era esse momento, só a caminhada do ponto A para o ponto B. E quando eu chegasse no ponto B, ia ser a glória, né? Conforme eu fui caminhando no processo de transição, eu fui entendendo que a caminhada em si do processo de transição era o meu ponto B. A minha transição, na verdade, veio de um momento muito forte na minha vida. Assim, se for olhar mesmo e buscar a raiz da coisa, tava num momento assim de não quero mais isso. Os momentos assim que me ajudam muito sair desse ponto foi estudar. E aí eu fui fazer ecoturismo e aí eu encontrei no ecoturismo hospedagens permaculturais. E eu falei, tem alguma coisa aí. E foi, assim, perceber que eu precisava mudar muita coisa, a forma como eu fazia, quer seja pessoalmente quanto profissionalmente. Pessoas querem se sentir úteis. Quando você tem uma conexão de comunidade como essa, aqui, em que eu tenho uma habilidade, o outro tem outra habilidade, as pessoas usam essa sua habilidade e aí você fica feliz. Quando a gente colabora, a gente gera felicidade, isso é químico. Existe um ponto do cérebro que se ilumina quando você faz alguma coisa por alguém. E é o mesmo ponto que ilumina quando você ganha um presente. Então, na verdade, ajudar e colaborar traz felicidade para você. Esse negócio da transição interna é um momento, é um shift que dá. Eu era uma executiva de uma empresa de arquitetura, vivia de salto alto, 100% maquiada, cabelos alisados, pastinha. Parecia que eu tinha saído da capa da revista. Eu tive um momento onde eu comecei a olhar para minha unha e falar, por que eu faço a unha? Eu odeio fazer a unha. E aí eu comecei uma reflexão. Você começa a olhar para os seus processos, tipo fazer a unha, e fala, isso não pertence. Isso não é meu. Pra que eu tô fazendo a unha? Eu odeio fazer a unha. Ela quebra, ela lasca, eu fico irritada. Pintou, um minuto depois aquele negócio estragou. Aquilo sempre foi um estresse para mim. Por que eu quero ser o que eu não sou, né? Eu parti para um autoconhecimento e para minha própria cura, minha própria transição. E eu sinto que esse é o principal desafio, olhar para dentro. Porque hoje o mundo ele tá numa velocidade muito alta e muito barulhenta. É muita informação que nos tira do nosso centro. Para a gente fazer um movimento genuíno de transição, a gente tem que ir para dentro. Não tem outro jeito. Desde muito cedo eu fui apaixonada por trabalhar. Por volta dos meus 15, 16 anos eu já estava num impulso muito de começar a trabalhar. Eu queria aprender como é que era o mundo de gente grande. Com 19 anos eu entrei num emprego que deu assim, o tom da minha carreira profissional. E acabei ingressando no setor elétrico. 25 anos eu era gerente Brasil da empresa, da área que eu atuava, da área de comunicação, né? Foi muito rápido. Sabe, dos 19 aos 25 anos, tudo aconteceu na minha vida. Eu casei, tive filho, olha só quanta coisa, quanta novidade, né? E chegou um momento que aí foi o momento do incômodo. Aquilo já que você vivenciava, que você fazia, as coisas que você fazia já não fazem mais sentido, mas você ainda não sabe como direcionar tudo isso. 7 anos sem entender. Não estava feliz, mas também não sabia quem eu era ainda. Eu fiquei meio que no limbo. Outras empresas passaram pela minha vida, então na última empresa que eu trabalhei, eu comecei a perceber que eu vinha há algum tempo sustentando uma certa ilusão
para que eu continuasse sendo feliz. Eu comecei a me conectar com a minha responsabilidade direta em tudo que aquela empresa produzia de bom e de ruim. O que eu estou sustentando? Onde é que eu estou botando a energia da minha vida? A energia que eu tenho. Onde é que eu estou botando a minha energia da minha vida, do meu trabalho? O que eu estou sustentando no mundo? Meu corpo começou a falar, comecei a sentir dores, comecei a ter dificuldade de dormir. No início de 2011, eu vivi uma situação específica dentro da empresa e parecia uma trincheira, sabe? Cheguei em casa passando muito mal. Chorava. E ali foi certo pra mim de que não fazia mais sentido, e o que eu tive absoluta clareza é que, assim, nós como seres humanos somos muito criativos, muito inteligentes, a gente criou tudo da forma como é. Então a gente tem o mesmo poder de criar tudo, uma nova estrutura, uma nova possibilidade, sabe? Totalmente diferente do que a gente tá fazendo hoje. O fato de eu me cuidar e me olhar e me perceber enquanto ser humano na Terra, o que eu estou fazendo aqui, me fez alertar para caminhar por esse caminho da sustentabilidade. Comecei a experimentar. E eu fui fazer um curso de bioarquitetura, porque sou arquiteta. Né, porque eu estava tentando achar um caminho, mas eu fiquei tão perdida quanto todo mundo fica quando muda muito internamente. E eu mudei muito internamente. O que mais complicou foram as minhas relações. Assim, num curto espaço de tempo, você sente que você quer e pode fazer tudo diferente, você choca a família. Você sai para a esquerda sem dar pisca. No começo era, Thaisa maluca. Ou isso é coisa de hippie. Eu parei de embrulhar presente no Natal. Por que eu estou embrulhando? Porque eu comecei a fazer, né? Por que eu estou fazendo isso se isso a pessoa vai rasgar, que não vai usar nada? E a família me olhava tipo assim, perdemos ela, acabou. Enlouqueceu. Na época que eu tomei a decisão de sair, a empresa que eu estava em alta sanção. Então os meus amigos diretos não conseguiam compreender de onde eu tirei a ideia de que fazia sentido sair da empresa. E eu brincava com eles, né? Vou fazer uma leitura de post-its para vocês. Do futuro, eu jogava os post-its. Dou 2 anos para essa empresa ter problemas sérios, porque a situação é muito crítica, o que está acontecendo é muito sério. Eu acho que a primeira chavinha que mudou, que eu era muito intensa, muito acelerada, foi diminuir um pouco a marcha. Tá mais presente. Para ir estar mais presente no mundo, mais conectada com o que eu tô fazendo e podendo pensar como é que eu tô fazendo. Eu acredito que quando a gente entra em contato com essa necessidade de transição, essa urgência chega, é um resgate sim da tua natureza original e na verdade um reencontro com você, tirando aquelas camadas, tipo assim, isso aqui não é meu. Eu criei essa realidade achando que isso aqui fazia sentido. Então é você meio que se despir disso tudo para olhar para você mesmo, quem você é, e redescobrir essa essência, né? E saber como, inclusive, como que essa essência vai servir verdadeiramente ao mundo. Se você não conflita, você fica ali dentro. Tá todo mundo respondendo ao que eu estou falando da mesma maneira que eu quero ouvir. Agora, quando você vai para o conflito, então às vezes você não precisa estar viajando, você precisa se envolver. Quem vai para a vida, quem vai para a rua, quem sai de casa, cresce, muda, entende. Então é tudo uma questão de escolha. A gente ainda não está escolhendo fazer desse jeito. Então, a única vida que eu conseguia ter domínio sobre e escolher era a minha mesma, né? Então foi essa a escolha que eu fiz. Eu falei, não, então agora eu escolho botar a minha energia de vida para criar e para apoiar a existência de negócios que cuidem da vida. A transição, ela chegou e encaixou. Parece até uma nave espacial que baixou e encaixou em mim. Sabe quando as coisas parecem que quando você olha para o lugar certo, as coisas começam a se aproximar? As coisas certas começam a se aproximar? Ou pelo menos você consegue enxergar as coisas certas porque você estava virada para lá e de repente você virou para o outro lado e viu que tinha um outro caminho? E muitas pessoas não encontraram esse propósito. Quando você tem esse propósito claro, você sabe a direção que você está indo. E aí é encontrar as pessoas que estão indo na mesma direção para fazer junto acontecer, porque sozinho não dá, né?